A Bíblia tinha razão. Eita, aleluia, glória, 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 Senhor! Muito bem, pode gritar à vontade, meu irmão. Pode gritar à vontade, o importante é que tu não grite na hora que eu estiver explicando, né? Pode gritar à vontade, fica à vontade pra gritar, né? Aleluia, que maravilha. Hoje nós vamos responder a pergunta da minha amiga, a minha amiga Fabiana. A Fabiana tá escrevendo da onde, né? Tá escrevendo de Curitiba, no estado do Paraná. Fabiana escrevendo aqui pra gente, Curitiba, no estado do Paraná. E ela pergunta o seguinte: Pastor Samuel, eu quero saber o seguinte, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que o homem tem que ter só uma mulher, né? Tem que ser marido de uma só mulher e tal. Mas por que que na Bíblia a gente vê que alguns homens tinham várias mulheres? O quê? Não acredito. Fabiana, essa pergunta é bem interessante, viu? Por que que na Bíblia, né, se Deus proibiu, se Deus disse que o homem deveria ter só uma mulher, porque na verdade ele fez só uma Eva, não foi? Foi. Agora surgiu uma tal de Lilith por aí, eu não sei onde achar essa tal de Lilith, né? Essa é uma segunda esposa de Adão. Eu ouvi falar numa tal de Lilith, eu procurei essa Lilith na Bíblia e não achei. É que nem a mulher de Caim. A mulher de Caim, eu não achei assim o nome dela, né? Direitinho, procurei também, não achei, mas certamente descobri que ele casou com uma irmã dele ou então com uma sobrinha, né? O quê? Não acredito. É verdade. Mas voltando aqui ao caso da Fabiana, a pergunta interessante dela, por que que na Bíblia, se Deus não concorda com isso, aí é chamar de poligamia, né? Poligamia. Se Deus não concorda com a poligamia, por que que alguns homens de Deus, né, tinham várias mulheres, várias esposas, né? Principalmente os reis, né? Vamos lá. Então vamos para a poligamia. Por que que Deus permitiu isso na Bíblia, né? Então, Fabiana, a poligamia, ela é um assunto que desperta assim muita curiosidade, né? Então, a poligamia é a prática de se ter mais de uma esposa ou marido dentro de um casamento. Poligamia, o marido ter várias esposas, a esposa ter vários maridos, e é uma confusão grande, né? Confusão grande. Mas vamos lá, vamos saber aqui direitinho, né? Olha, essa questão é uma questão não muito fácil da gente explicar. Não muito fácil da gente explicar, mas vamos tentar explicar aqui. Sabemos que muitos personagens da Bíblia, eles tiveram mais de uma mulher. Isso aí a gente não pode esconder, porque aqui a gente não esconde nada. Aqui a gente sempre mostra o que a Bíblia de fato está falando, né? Eita glória, eita glória, glória, glória. Aqui não tem arrodeio não, a gente não fica aqui rodeando não. Eita, aleluia, glória. Tá certo? Então, eles tiveram mais de uma mulher e diante disso, geralmente, surgem algumas perguntas. O que é poligamia? Como entender a poligamia dentro da Bíblia? São algumas perguntas que a gente deve fazer. Por que que Deus permitiu, né, a poligamia? Por que que os homens piedosos tiveram mais de uma mulher? O quê? Não acredito. Por que será que isso acontece? Isso aconteceu. Por que que Deus permitiu isso? Vamos lá, vamos para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a poligamia era praticada nos tempos do Antigo Testamento, inclusive por homens tementes a Deus. O quê? Não acredito. Tementes a Deus. No entanto, o primeiro caso de poligamia registrado na Bíblia foi com a pessoa do impiedoso Lameque, né? Nós sabemos que Lameque não era crente, era um depravado. Apesar de ser pai de Noé, ele era um depravado e não entrou na arca. Lameque foi morto no dilúvio. O quê? Não acredito. O pai de Noé foi morto no dilúvio. Então o impiedoso Lameque, descendente de Caim, né?
de Caim. Gênesis 4:19. Importante é que o patriarca Abraão também ele praticou a poligamia. O quê? Não acredito. O Abraão também praticou a poligamia. Lá em Gênesis 16, de 1 a 3, né? Assim como os seus netos, Esaú, Jacó, todo mundo entrou na poligamia, né? Cada um escolhendo uma mulher. Eu fico pensando, sabe o que é? Era a dificuldade para comprar o shampoo dessas mulheres tudinho, né? Porque eu tenho só uma mulher. Irmão, isso... Mulher é coisa cara. É shampoo, é creme pra mão, é creme pro pé, é creme pra pele, é creme pro rosto. E eu fico, meu Deus do céu, é creme pra tudo, é tanta coisa, né? E as mulheres, até as roupas são assim. Aí veste uma calcinha e depois veste mais outra coisa por cima da calcinha, veste mais outra coisa por cima da calcinha. Que eu sei que a noite todinha, quando o casal vai pro relacionamento, é a noite todinha pra tirar as roupas. A noite todinha tirando as roupas ali, é uma confusão grande. E quando dá 3 horas da manhã que vão terminar de tirar as roupas tudo, pra fazer negócio do ato, né? É uma confusão grande. Mas é assim mesmo. Então vamos voltar aqui pra poligamia. Então, nos tempos dos juízes de Israel... Cala a boca, risadinha, cala a boca. Nos tempos dos juízes de Israel, era notável. Gideão também praticou a poligamia, o Gideão. O quê? Não acredito. Também entrou nesse negócio. Então era notável. Gideão praticou a poligamia, Juízes 8:30. Enquanto que o pai do profeta Samuel também possuía 2 esposas, Ana e Penina. O quê? Não acredito. Então aqui a gente não esconde nada, as fraquezas dos homens de Deus, aqui a gente não esconde nada, as patifarias de Davi, né? as fraquezas de qualquer um que seja, a gente não esconde, né? Não esconde as falcatruas de Jacó. Não, a gente não esconde não, porque a Bíblia não esconde, por que nós vamos esconder, né? Então se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, ela escondia. Mas como ela é a palavra de Deus, ela não esconde essas coisas. A Bíblia não esconde. Não esconde as patifarias dos homens de Deus nenhum, das mulheres de Deus. Ela não esconde nada, né? Então a gente... Minha irmã... Minha irmã, te acalma. Pai do céu, que coisa essa irmã. A gente tá explicando aqui as coisas pro povo entender, pro povo compreender. Ela fica gritando. Então, a Bíblia não esconde as patifarias dos homens de Deus. Ela bota tudo pra fora, ela conta tudo, né? Mostra tudinho direitinho. Então, Gideão praticou a poligamia. O pai do profeta Samuel também, né? Possuía 2 esposas, Ana e Penina. Deu aquela confusão grande, vocês sabem, né? Da confusão grande que teve entre Ana e Penina, né? Tem uns que não sabem. Tem uns irmãos que nem sabem da confusão que houve, né? Quer ver? Já pergunta aqui, pastor, que confusão foi essa que houve entre Ana e Penina? A irmã não vai para a escola dominical, né? Só negócio de praia e tal, né? Aí pronto, aí não vai para a escola dominical, não sabe o que aconteceu entre... Teve um perrengue doido, uma confusão grande entre Penina, botaram o barraco embaixo. Bora lá. Vai ler, irmã, vai ler lá na Bíblia, 1 Samuel capítulo 1. Vai ler lá a confusão lá. Tá bom? Lê lá o capítulo todo. Então nesse período, cala a boca, risadinha, cala a boca. No período da monarquia, a poligamia também caracterizou o casamento de muitos reis. Então durante esse período, né? Como Davi, esse período, obviamente, casos que mais chamaram a atenção são os casos de Davi, né, que teve várias esposas e várias concubinas. O quê? Não acredito. Esse Davi Davi era doidado, ele tinha várias esposas, várias concubinas. Mas Davi também era o rei, né? Ele era o rei, ele tinha dinheiro para bancar esse bando de mulher. Nós aqui não tem dinheiro para bancar esse bando de mulher. Acho que por isso que Deus proibiu logo, né? Porque viu que o gasto estava muito grande. Aí. Mas eu acho que Deus nem concorda com esse negócio, não. Mas vamos ver aqui. Porque quando Deus fez o Adão, só fez uma Eva, né? Foi só uma Eva.
Não teve essa tal de Lilith, eu nunca achei essa Lilith. Mas foi só uma Eva. Acho que Deus já prevendo, né, que os custos iam ser altos. Então, o Davi teve várias esposas, várias concubinas. E Salomão, né, também teve centenas de esposas, 300 concubinas. Meu pai do céu, 300 concubinas. O quê? Não acredito. Meu Deus do céu, como é que o Salomão dava conta dessas concubinas tudinho? Rapaz, 700 esposas, 300 concubinas. Meu Deus do céu. Também é verdade que a lei mosaica não proibia a poligamia. O quê? Não acredito. A lei mosaica não proibia a poligamia, mas regulamentava. Cala a boca, risadinha, cala a boca. Ele regulamentava, está lá regulamentado, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 10. Então, tal regulamentação tinha por objetivo proteger o direito e a dignidade das esposas e dos filhos gerados por elas, né? Então, era necessário criar uma lei para proteger as esposas, os filhos gerados por elas. Não, irmão, se acalma. Fique calminha. Calme aí, tome um chazinho de ervas amargas para você se acalmar. Então, essa lei foi feita para proteger as mulheres, os filhos gerados por elas e desencorajar os homens a terem os haréns, né? Faziam casas, enchiam de mulher lá, hoje a gente chama de casa de quenga, né? Casa de quenga, mas naquele tempo chamava de haréns, os haréns. Aquela coisa toda. O quê? Não acredito. Casa cheia de mulher e tal. Só pra quem gaja. Hoje a gente chama de casa de quenga, tem uns que chamam cabaré, aquelas coisas todas, né? Epa, pode falar não isso aqui na rede social? Não, mas eu não tô fake news não, tô só falando a verdade, né? Quem não sabe é as casas das quengas. Que coisa. Então vamos lá. Então a gente sabe que, além disso, dentro da lei da poligamia também a poligamia ela não era interpretada como uma violação do mandamento que proíbe o adultério. O quê? Não acredito. É interessante, ela não era considerada, né, dentro da lei da poligamia. A poligamia ela não existia lei para poligamia. Então, dentro da lei, a poligamia ela também não era interpretada como uma violação do mandamento que proíbe o adultério, como o Êxodo 20, capítulo 14, Gênesis 39, versículo 9. Então, sobre esse aspecto, o adultério consistia no ato de tomar a mulher de outro homem. Não acredito. Não interessa quantas mulheres tu tivesse, mas desde que tu não tomou de outro homem, não roubou de outro homem, aí poderia ser, né? Então, consistia no ato de tomar a mulher de outro homem, mas não de possuir para si mais de uma mulher legitimamente, né? Legitimamente, rapaz, que coisa. Mas por que a Bíblia por que a poligamia ela era praticada? Nós vamos ver aqui. Em linhas gerais, a poligamia ela era praticada com base em diferentes motivações. Os reis geralmente praticavam poligamia para estabelecer alianças políticas, né? Alianças políticas, como aconteceu no caso do rei Salomão, ao se casar com a filha de Faraó, e um rei Acabe ao se casar com a princesa Jezabel. Vocês lembram da Jezabel? Aquela quenga véia? Quem lembra da Jezabel? Pois é. Ela entrou por causa de um acordo político, né? Acabe teve que casar com essa quenga para poder fazer alguns acordos. 1 Reis 3, versículos 1 em diante. Outras vezes a poligamia era praticada para aumentar a descendência de um homem, para aumentar a descendência de um homem. O quê? Não acredito. Então, tinha que aumentar a descendência, aquela coisa toda, né? E era praticada, né, para aumentar a descendência de um homem. Então, naquela época, quanto mais filho o homem tivesse, melhor seria, especialmente por causa das constantes guerras que aumentam em muitas taxas de mortalidade, né? Ainda com base nessa questão de
descendência. Muitas das vezes um homem também recorria a uma segunda esposa por causa da esterilidade de sua primeira mulher, ou seja, a mulher não podia gerar filhos e ele recorria a outra, né? E finalmente havia também aqueles casos, havia também aqueles que se casavam com outras mulheres por sentimento ou por algum tipo de paixão, né? Paixão, tá Por quê? Não tá acredito. apaixonado por outra mulher e tal. Normal. Tá que nem nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje tá tudo normal, né? Agora não é mais homem com mulher, é mulher com homem, é mulher com mulher, é uma confusão grande. É mulher com mulher, é homem com homem. A desgraceira tá solta. Né? E assim. Então, com base nessa questão, cala a boca, risadinha. Hoje não é irmã, é tu. Tá causando confusão aqui. Então, hoje. Mas por que Deus permitiu, pastor? Agora nós chegamos à pergunta que a irmã Fabiana fez. Por que Deus permitiu esse negócio, né? Por que Deus permitiu esse negócio? Primeiramente, oh meu pai, já tô atropelando tudo aqui, ó. Atropelando até o microfone. Primeiramente, é importante entender que a poligamia nunca foi a intenção original de Deus para o relacionamento conjugal, né? Quando Deus uniu Adão e Eva, ele foi muito claro ao dizer: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Eita glória! Então, se serão ambos uma só carne, ele foi muito claro dizer: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. A gente deve observar que o uso do singular nesta frase, o uso do singular e o português, né? Ou seja, o homem deve se apegar à sua mulher, não é às suas mulheres, é a sua mulher. Olha o que Deus disse, né? A sua mulher, né? Então, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne, não às suas mulheres. Ou seja, Deus deu a Adão uma única esposa e não várias esposas, né? Foi uma única. Então, além disso, como foi dito, não. Meu pai do céu. Gente, onde é que nós vamos chegar? Aqui tá parecendo a Câmara dos Deputados. Fica aquela confusão grande, os anões falando lá e tal, aquela coisa toda. Que é isso, meus irmãos? Vamos ter mais ética. Que coisa, aqui tá parecendo a Câmara dos Deputados. Então, o singular, né? Ou seja, Deus deu a Adão uma única esposa e não várias. Além disso, como foi dito, o primeiro exemplo de poligamia na Bíblia ocorreu com Lameque, homem ímpio, depravado, né? Após a queda do homem. Isso significa que antes da origem do pecado da humanidade não havia poligamia e, portanto, tal prática teve origem na corrupção da natureza humana. Foi porque o homem se corrompeu que a poligamia entrou no mundo, né? Então, Deus nunca foi a favor da poligamia, porque Deus sabia, meus irmãos, que nós íamos chegar a um tempo que a situação ia ficar difícil de ir para o supermercado para comprar um bocado de shampoo. Imagine o Salomão no supermercado, hein? Vocês já imaginaram? O Salomão no supermercado fazendo compra para as mulheres dele, né? Eram uns 3 carrinhos só cheios de shampoo, né? Uns 3 carrinhos só cheios de shampoo, uns outros cheios de creme. Tinha que ser uns 30 carrinhos pra ele, né? Não acredito. Uns 30 carrinhos, separa logo lá uns 30 carrinhos pra, né? Imagine, o Salomão, fora as compras. Eu tô falando aqui só dos produtos de beleza das mulheres, tudinho que ele tinha, entendeu? Então, Deus já sabia disso. Deus já sabia que o Lula ia aumentar o salário só R$18. Por quê? Não acredito. E aumentou dos deputados, não sei quantos mil reais, 6 mil, 10 mil a mais. E dos pobres só R$18, né? É assim mesmo, desse jeitinho. Então Deus não concorda com a poligamia. A poligamia começou a ser praticada depois que o homem se corrompeu. Ela teve prática na corrupção da natureza
humana. Também não há nenhuma passagem bíblica que coloque a poligamia como regra para um relacionamento conjugal, ao lado da monogamia. Ao contrário, a poligamia é sempre retratada como uma exceção, né? Portanto, sempre é o casamento monogâmico que aparece como padrão a ser adotado, conforme Provérbios 5, 15 ao 20. E sob estes aspectos, a monogamia no casamento também foi utilizada pelos profetas como figura do relacionamento entre Deus e seu povo escolhido. Isaías 54, versículos de 1 a 8, Jeremias 2. Então, diante de tudo isso, a melhor maneira de tratar esse assunto é entender que Deus jamais aprovou a poligamia, mas apenas tolerou e permitiu tal prática como uma medida temporária por causa da dureza do coração pecaminoso do homem. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. E não adianta questionar com a Bíblia, porque questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca. Muito bem, depois de esclarecer tudo, só nos resta mandar um abraço a todos os nossos pastores do Campo Tirirical, a todos os pastores também da IA Desley, né, Campo São Luís, acompanhando nossa programação. E o A Bíblia Tinha Razão vai ficando por aqui. Perdeu o conteúdo? Vai lá no nosso canal no YouTube e acesse lá A Bíblia Tinha Razão. Vou deixar vocês agora com a Célio Trindade, porque já estourou hoje o tempo aqui. Eu não sei porque que o tempo agora está estourando demais, né? Mas está sempre estourado por aqui. E o Acélio Trindade está chegando aí para trazer as notícias, as mais notícias, as boas notícias. A partir de agora, a conversa é com Acélio Trindade. Eu fico por aqui.